Bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no The Deep Dive. Hoje o nosso foco é um pilar da administração pública e também do dia a dia de muitas empresas, as licitações aqui no Brasil. Isso aí. Mas, olha, não esperem uma aula de direito administrativo, tá? A nossa missão é um pouco diferente. A gente quer investigar como as decisões dos tribunais, especialmente do Tribunal de Contas da União, o TCU, vêm, assim, na prática, moldando e até redesenhando as regras do jogo das contratações públicas. Uhum. A gente está com um material bem interessante aqui, manuais do próprio TCU, artigos acadêmicos que estão dissecando a nova lei de licitações, a 14.133 de 2021, e até uns guias sobre temas quentes como compliance, gestão de riscos. Sim, temas super atuais. Então, vamos lá. Como é que essa interpretação dos tribunais transforma o que está escrito na lei fria? É exatamente esse o ponto crucial, sabe? A lei dá a estrutura, o esqueleto da coisa. Mas é no calor da aplicação diária, nas disputas, nas dúvidas e, claro, nas fiscalizações, que é chamada jurisprudência. Que é o conjunto das decisões, né? Exato, conjunto de decisões reiteradas dos tribunais que interpreta a lei, é ela que vai dando carne e músculo para essa estrutura. A gente vai ver como essas decisões não só esclarecem pontos que talvez ficassem meio obscuros, mas elas direcionam mesmo como as modalidades de licitação devem ser usadas. Tentando garantir que aqueles princípios todos funcionem na prática, isonomia, competitividade. Perfeito. Buscando transformar princípios como isonomia, competitividade, eficiência em realidade concreta, né? E não só palavras no papel. Bom, antes da gente mergulhar nos casos específicos do TCU, vale a pena reforçar por que licitar é, em regra, obrigatório para o governo, né? Fundamental. Nossas fontes lembram que a ideia central, assim, é bem direta, né? E forte. Garantir que o dinheiro público seja usado da melhor forma possível. É isso. Buscando a proposta mais vantajosa. Isso. Através de um processo transparente e que dê chances iguais para todo mundo que tiver interessado. É a espinha dorsal da contratação pública, né? Perfeito. É um procedimento formal, todo regrado, que busca selecionar a melhor oferta, seja para comprar um bem, contratar um serviço ou até para escolher um projeto técnico artístico. E a nova lei de licitações, essa 14.133, ela chegou em 2021 reforçando bastante essa base, pelo que eu vi. Reforçou muito. O artigo 5º dessa lei, por exemplo, ele trouxe um verdadeiro arsenal de princípios. Eu vi essa lista. É enorme mesmo. Em vez de ler tudo aqui, dá pra dizer que ela cobre o essencial, né? Cobre sim, essencial e mais um pouco. Vai desde os básicos como legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, até outros que hoje são super importantes como eficiência, planejamento, transparência. Competitividade, desenvolvimento nacional sustentável. Ufa! Funciona quase como um código de conduta, então, para quem compra e para quem vende para o governo. Exatamente. É um guia bem robusto para boa gestão. E essa mesma lei consolidou as modalidades de licitação que a gente tem hoje. O pregão, a concorrência, o concurso, o leilão. E tem uma novidade, né? O diálogo competitivo. Ah, é verdade. E aquelas modalidades antigas? Tomada de preços, convite? Essas aí foram extintas pela nova lei. Elas existiam na lei anterior, a 8.666, mas a 14.133 acabou com elas. A ideia foi simplificar um pouco, sabe? Reduzir o número de caminhos possíveis para contratar. Faz sentido. E dessas que ficaram, o pregão continua sendo o carro-chefe para muita coisa? Parece que sim. Continua assim. Ele é obrigatório para bens e serviços considerados comuns. Comuns, tipo o que o mercado já oferece de forma padrão. Exatamente. Aquilo que pode ser descrito objetivamente no edital sem muita complexidade. Geralmente, o critério de julgamento é um menor preço ou, então, um maior desconto. E a concorrência? Para que ela serve agora? Bom, a concorrência ficou para os casos mais, digamos, complexos. Bens e serviços especiais, que exigem uma análise mais aprofundada. E também para obras e serviços de engenharia, sejam eles comuns ou especiais. Ah, entendi. E aí pode usar outros critérios além do preço. Pode.
A concorrência permite usar, por exemplo, melhor técnica, conteúdo artístico ou uma combinação de técnica e preço. É mais flexível nesse sentido. Certo. Então, temos o cenário, princípios reforçados pela nova lei, modalidades atualizadas. Agora sim, vamos para o ponto que eu acho mais fascinante. Como o TCU, na prática, interpreta tudo isso. Como as decisões dele afetam quem está lá na ponta, licitando ou gerenciando uma licitação. É aí, né? Aí que a jurisprudência mostra a sua força. Vamos pegar alguns exemplos bem concretos que estão nas nossas fontes, focando no impacto real dessas decisões. Podemos começar por um princípio-chave, a competitividade. Ótimo. Como o TCU vê isso? Olha, o TCU tem sido muito pragmático nisso. Por exemplo, numa decisão relativamente recente, o Acórdão 1065, agora de 2024, ficou estabelecido que uma exigência restritiva no edital, ela só leva à anulação da licitação se ficar comprovado um prejuízo efetivo à competição. Ah, interessante. Não basta só achar que a regra poderia afastar alguém. Não basta. Tem que mostrar que a disputa foi realmente prejudicada por aquela regra, que menos empresas participaram por causa daquilo, ou que os preços poderiam ter sido melhores. Isso é relevante. Evita que licitações caiam por detalhes formais que, no fim das contas, talvez nem atrapalharam ninguém de competir de verdade. Exato. Traz mais segurança jurídica para o processo. E tem outra discussão comum sobre competitividade: parcelar ou não o objeto do contrato. Ah, sim. Se a administração quer contratar um serviço grande, ela tem que quebrar em lotes menores para mais empresas poderem participar. Ou pode contratar tudo de uma vez. Então, o TCU também bate muito nessa tecla. O Acórdão 2529 de 2021, por exemplo, ele reforça: se o gestor público decidir não parcelar o objeto, ele precisa justificar muito bem o porquê. Não é só escolher não parcelar e pronto. Não fazer isso é exceção que precisa ser muito bem fundamentada. Faz todo sentido para tentar atrair mais empresas, talvez até empresas menores, regionais. Exatamente. E falando em barreiras regionais, e aquelas exigências de ter escritório na cidade onde o serviço vai ser prestado, o TCU costuma aceitar isso? Boa pergunta, isso sempre gera dúvida. Pois é. E geralmente o TCU não aceita não, e com razão, né? O Acórdão 1176 de 2021 considerou irregular exigir que a empresa tenha ou que instale um escritório em um local específico se isso não for absolutamente indispensável para executar o contrato. Quer dizer, se for só para ter um endereço ali, sem precisar de uma estrutura física constante. Isso. Ora, exigir isso sem uma necessidade real é uma barreira óbvia para empresas de outras regiões, né? Fere a competitividade e muitas vezes pode até encarecer a proposta final para a administração. Percebo um padrão aí. O TCU parece focar muito no efeito prático da regra, no impacto real na competição, mais do que na regra em si, formalmente. É uma boa leitura. Foco na consequência. E olha só que curioso, até a forma de fazer a visita técnica entrou no radar deles em relação à competição. A visita técnica, como assim? Aquela que as empresas fazem para conhecer o local, Essa mesma. um acórdão mais antigo, o 7982 de 2017, apontou um risco específico nas visitas técnicas coletivas, sabe? Aquelas em que todos os potenciais licitantes vão juntos, no mesmo dia e horário, conhecer o local da obra ou do serviço. Qual o risco? O TCU alertou que isso pode facilitar demais o contato entre os concorrentes e, eventualmente, isso poderia favorecer a formação de cartéis, combinações de preços, conluios, o que é um atentado direto à moralidade e à própria competitividade, né? Nossa, faz sentido. Facilitaria a troca de informações ali na hora. Exato. A recomendação implícita que fica é: talvez seja melhor fazer visitas individuais ou então em grupos menores com horários distintos para dificultar esse tipo de combinação. Interessante essa preocupação com o ambiente da disputa em si. E sobre outros princípios? Transparência e publicidade, por exemplo. O que a jurisprudência tem dito? Bom, aqui tem uma súmula do TCU que é um marco antigo, mas sempre atual. A súmula 177. Ela basicamente diz que o objeto da licitação tem que ser descrito de forma precisa, clara e suficiente no edital. Para todo mundo entender exatamente o que está sendo comprado ou contratado, né? Isso. Sem uma descrição clara, não tem como ter propostas comparáveis, nem uma competição justa. E, mais recentemente, o Acórdão 489 de 2024
criticou a falta de publicidade adequada dos atos intermediários da licitação. Atos intermediários como? Tipo a análise das propostas, o resultado da habilitação, o TCU apontou que usar só o sistema interno, como o SICAF, ou mandar e-mail só para alguns participantes, sem garantir que todos tenham acesso fácil e simultâneo à informação na plataforma oficial da licitação, isso compromete a transparência. Entendi. A informação tem que estar disponível para todos ao mesmo tempo e no lugar certo. E se precisarem mudar alguma coisa no edital depois que ele já foi publicado, o que acontece? Aí a regra é clara e a jurisprudência, como a gente vê no Acórdão 2032 de 2021, reforça isso. Qualquer alteração no edital que possa de alguma forma impactar a formulação das propostas, ela exige uma nova publicação. Republicar o edital inteiro. Sim, republicar com a alteração. E, muito importante, reabrir o prazo inicial que foi dado para apresentar as propostas. Ah, para dar tempo para as empresas analisarem a mudança e ajustarem suas ofertas, se for o caso. Exatamente. Isso garante tanto a publicidade da mudança quanto a isonomia, a igualdade entre os licitantes, né? Dá a todos a mesma chance de competir com as novas regras. Falando em isonomia, em igualdade, eu lembro de ter visto algo nas fontes sobre apresentar documento de habilitação depois do prazo. O TCU permite isso em alguma situação? Sempre achei que era proibido. Então, permite, mas com uma condição muito específica. O Acórdão 966 de 2022 trata disso. Um licitante pode, sim, juntar um documento que faltou ou um que precisa ser corrigido, mesmo depois do prazo, lá na fase de análise, desde que esse documento sirva apenas para comprovar uma condição que ele, o licitante, já possuía na data de abertura da licitação. Ah, então não pode ser um documento para criar uma condição nova. Tipo, tirar uma certidão depois. Não, isso não pode. O exemplo clássico é uma certidão que estava válida na data da abertura, mas a empresa esqueceu de anexar no sistema ou anexou a certidão errada. Aí o TCU entende que permitir a juntada posterior, nesse caso, não fere a isonomia, porque não está criando uma vantagem nova para aquela empresa, só está confirmando algo que já existia. Entendi. É para corrigir um erro formal, não para mudar a condição da empresa. Mas e o contrário? Se o documento apresentado for falso, aí a tolerância deve ser zero, imagino. Zero. Absolutamente zero. O Acórdão 917 de 2022 trata disso com extrema dureza, como deve ser. Apresentar um atestado de capacidade técnica falso é considerado uma falta gravíssima. E qual a consequência? Multa. Pior. A consequência principal é a declaração de inidoneidade, que é aquela sanção que impede a empresa de licitar e contratar com o governo por um bom tempo. E o TCU vai além. Como assim? Essa punição pode atingir não só a empresa que usou o documento falso, mas também a empresa que emitiu o atestado falso, caso fique comprovado que houve um conluio entre elas. Nossa, punição dupla. Isso mostra a seriedade que o TCU dá para isso. É uma proteção da moralidade do processo, né? Exatamente. É uma proteção direta à moralidade, à isonomia e à própria competição leal. Fraudar a capacidade técnica distorce completamente a disputa. E essa isonomia, ela vale também para o que é efetivamente entregue depois no contrato, certo? Não adianta a empresa ganhar a licitação com uma proposta X e depois entregar um produto ou serviço Y, inferior. Exatamente. Não pode. O Acórdão 1033 de 2019 é categórico quanto a isso. Aceitar um bem ou serviço inferior àquele que foi ofertado na licitação e que estava previsto no edital é uma violação direta da isonomia. Porque outros poderiam ter ganhado se soubessem que algo inferior seria aceito. Precisamente, outros concorrentes poderiam ter oferecido preços menores se soubessem que um padrão inferior seria aceito no final. Então, fere a isonomia e também outro princípio fundamental, o da vinculação ao edital. O que vale é o que está no edital e o que foi proposto pela empresa vencedora. Ponto final. O gestor público não pode simplesmente dizer desclassifico ou inabilito e pronto, né? Precisa. E muito bem explicado. O mesmo Acórdão 1065 de 2024, que a gente falou sobre competitividade, reforça essa necessidade. A motivação da decisão de desclassificar uma proposta ou inabilitar uma empresa tem que ser clara,
detalhada. Tem que estar registrada nos autos do processo. Para a empresa poder entender e se defender, se for o caso. Exatamente. Para que o licitante entenda as razões e possa exercer o seu direito de defesa, o contraditório. E em licitações mais complexas, aquelas do tipo técnica e preço, Que avaliam a qualidade técnica além do preço. isso. Nesses casos, o Acórdão 1257 de 2023 exige ainda mais. A avaliação técnica não pode ser só uma nota fria, um número. Tem que ter um relatório por trás, explicando como se chegou àquela pontuação, com base nos critérios objetivos que estavam definidos lá no edital. Ah, para evitar que seja só uma opinião subjetiva do avaliador. Exatamente. É essencial para evitar subjetividade, para garantir um julgamento justo e, claro, para permitir que a decisão seja controlada depois, se necessário. Essa exigência de detalhamento na pontuação técnica parece fundamental mesmo, para evitar qualquer tipo de favorecimento disfarçado de análise técnica. Faz todo sentido. Sem dúvida. E para amarrar tudo isso, a gente tem o princípio da vinculação ao edital que já mencionamos. O Acórdão 179 de 2021 diz algo importante sobre isso. Os esclarecimentos que a própria administração presta durante a licitação, respondendo às dúvidas das empresas, eles também vinculam. Quer dizer, a resposta dada antes vira regra também. Vira. A administração não pode dar uma resposta a uma dúvida antes do julgamento e depois, na hora de julgar as propostas, interpretar aquela regra do edital de uma forma diferente da resposta que ela mesma deu. Entendi, tem que ter coerência. Coerência total. E como a gente já viu no Acórdão 1333 de 2019 sobre a entrega do objeto, a vinculação se aplica também ao que foi licitado e ao que foi proposto. Não se pode aceitar algo diferente. O edital é a lei da licitação. E para fechar esses exemplos de princípios na prática, um que parece óbvio, mas que a gente sabe que às vezes precisa ser reforçado pela jurisprudência: moralidade e impessoalidade. Contratar parentes, por exemplo, pode? Olha, de jeito nenhum se houver um conflito de interesses claro. O Acórdão 7428 de 2019 é bem direto nisso. Contratar uma empresa cujo dono é parente de um gestor público que esteja diretamente envolvido naquela licitação ou na gestão daquele contrato, isso fere frontalmente os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade. É uma situação clássica de conflito que tem que ser evitada a todo custo, né? Exatamente. Tem que ser evitada para garantir a lisura e a confiança no processo. Uau! Esses exemplos todos, eles pintam um quadro bem claro para mim. Mostram como o TCU vai lapidando a aplicação da lei no dia a dia. Ele vai dizendo, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode de jeito nenhum, isso aqui só pode se for feito desse jeito. Não muda a letra da lei em si, mas muda muito como ela funciona na prática, né? Exatamente, você resumiu perfeitamente. A jurisprudência atua como um guia prático, sabe? Um tradutor das regras gerais que às vezes são um pouco abstratas para as situações concretas do mundo real. Ela força os gestores a serem mais cuidadosos, a justificarem melhor suas decisões, a buscarem mais transparência e a realmente promoverem a competição. Ela refina o uso das modalidades licitatórias no cotidiano da administração. Agora, além dessas decisões que focam diretamente ali no processo licitatório em si, no pregão, na concorrência, o cenário das contratações públicas também está sendo influenciado por outras exigências que vêm ganhando muita força, certo? Nossas fontes falam bastante de compliance, programa de integridade. Correto. Essa é outra camada bem importante que se adicionou a esse ambiente das licitações nos últimos anos. Primeiro, a gente viu várias leis estaduais surgindo sobre o tema. O que gerou até debates sobre se o Estado podia legislar sobre isso, né? A fonte menciona uma ADI lá do MS. Exato. Gerou discussões sobre a competência para legislar sobre normas gerais de licitação. Mas aí, depois, a própria Lei 14.133/2021, a nova lei federal, ela abraçou o compliance de forma bem robusta e nacional. Ela tornou a existência de um programa de integridade na empresa obrigatória para contratações de grande vulto. Grande vulto seria... Acima de R$ 200 milhões, segundo a lei. Para esses contratos gigantes, a empresa tem que comprovar que tem um programa de integridade efetivo. Mas não é só para esses contratos gigantescos que o compliance passou a importar, né? Pelo que eu li, tem outros efeitos. Não de forma alguma.
A nova lei foi bem inteligente ao espalhar incentivos para que as empresas adotem o compliance. Por exemplo, ter um programa de integridade robusto virou critério de desempate entre propostas que têm o mesmo preço ou as mesmas condições. Ah, que interessante! Pode fazer a diferença para ganhar a licitação. Pode sim. E mais, ter o programa pode ser usado como um fator para atenuar uma sanção, caso a empresa venha a cometer alguma irregularidade no futuro. E é até uma condição para que uma empresa que foi punida possa ser reabilitada e voltar a contratar com o governo. Entendi. Ou seja, mesmo não sendo obrigatório para todos os contratos, passou a ser algo muito vantajoso, um diferencial competitivo e de segurança para a empresa. Exatamente. Tornou-se estratégico. Então, o compliance, ele não muda a modalidade da licitação, se vai ser pregão ou concorrência, por exemplo, mas ele muda um pouco o perfil das empresas que podem participar, ou pelo menos das que têm mais chance. Afeta quem pode participar ou como as empresas precisam se organizar internamente. Precisamente. Ele adiciona um requisito focado na ética empresarial, na prevenção à corrupção, na boa governança interna da empresa contratada, e essa preocupação com governança, ela se conecta diretamente com outra tendência forte, que a Lei 14.073 também impulsionou bastante: a gestão de riscos. Sim, as fontes que a gente tem sobre governança e gestão de riscos destacam muito isso. O que isso significa na prática para as licitações e os contratos? Significa que o planejamento da contratação ficou mais sofisticado. A lei incentiva e, em alguns casos, até exige que a administração pública, antes mesmo de lançar o edital, pense nos riscos que podem afetar a execução daquele futuro contrato. Riscos como atrasos, custos extras. Exato. Atrasos na entrega, custos que não estavam previstos, falhas técnicas no produto ou serviço, problemas ambientais, mudanças na legislação. E mais, a lei incentiva a criação da chamada matriz de riscos. Matriz de riscos? O que é isso? É um documento que geralmente faz parte do edital ou do contrato que não só identifica esses possíveis problemas, esses riscos, mas também já define de quem será a responsabilidade se aquele problema acontecer, se o risco será da administração ou se será do contratado. É uma alocação prévia de responsabilidades. Puxa, isso parece mudar bastante a dinâmica da relação contratual depois que a licitação acaba, né? Tenta evitar aquelas brigas sobre quem paga a conta se algo der errado. Exatamente essa ideia. Trazer mais segurança jurídica e mais previsibilidade para os dois lados, administração e empresa. Ao antecipar e alocar os riscos mais relevantes, busca-se evitar disputas futuras, litígios e garantir que o contrato seja executado da forma mais tranquila e eficiente possível. Isso influencia desde como o objeto é descrito no edital até as cláusulas que vão estar no contrato final. Então, juntando tudo isso que a gente conversou, temos a lei com seus princípios e modalidades, temos o TCU ali interpretando e refinando a aplicação desses princípios no dia a dia com decisões firmes, e temos essas novas camadas de exigências chegando como compliance e gestão de riscos. Qual é a grande mensagem que fica disso tudo para quem nos ouve? Olha, a mensagem principal, eu acho que o mundo das licitações é um ecossistema vivo em constante evolução. Para quem participa de licitações, seja como fornecedor tentando vender para o governo ou como gestor público organizando a compra, é fundamental entender essa dinâmica. Perceber que a regra do jogo não está só na lei escrita, né? Exato. A regra do jogo não está apenas na lei, mas também nessas decisões do TCU que formam a jurisprudência e nessas novas exigências que vão surgindo. Entender isso permite navegar melhor nesse ambiente, antecipar problemas, defender direitos de forma mais eficaz e, no caso do gestor público, conduzir processos que sejam mais seguros juridicamente, mais eficientes e mais justos. E para quem está na administração pública, especialmente talvez em órgãos menores, municípios pequenos, isso não gera um desafio enorme? Acompanhar toda essa jurisprudência, implementar programas de compliance, fazer gestão de riscos, parece complexo. Gera, sem dúvida alguma. É um desafio gigantesco. Uma das fontes que a gente usou aponta justamente essa dificuldade.
A nova lei, com todas essas sofisticações e exigências de planejamento, governança, controle, compliance e gestão de riscos, ela representa um avanço conceitual importante, mas a sua implementação tem sido um desafio enorme, Especialmente para quem tem menos estrutura. principalmente para municípios pequenos, que muitas vezes não têm pessoal capacitado, em número suficiente, não têm a estrutura administrativa adequada ou os recursos financeiros para dar conta de tudo isso que a lei e a jurisprudência exigem. A jurisprudência ajuda a dar clareza, a dar um norte, mas a capacidade de execução lá na ponta é outro fator crítico. A adaptação é contínua, mas ela não é simples, nem acontece de forma uniforme em todo o país. É um processo. Bom, recapitulando então a nossa análise de hoje, a gente viu que as modalidades de licitação, como o pregão e a concorrência, são a estrutura básica. Mas a forma como elas são usadas na prática é constantemente moldada, refinada pelas interpretações dos tribunais, com um destaque muito grande para o TCU. Isso, essas decisões dão vida aos princípios que estão na lei, como competitividade, publicidade, isonomia, motivação, dizendo como eles devem funcionar no mundo real, no caso concreto. A gente analisou exemplos bem práticos, né? Desde a necessidade de provar o prejuízo real para anular uma licitação por restrição à competição, passando pela obrigação de justificar muito bem por que não se parcelou um objeto, até a exigência de relatórios detalhados em avaliações técnicas e a punição super severa para fraudes como os atestados falsos, vimos o TCU atuando quase como um calibrador fino do processo licitatório. Exatamente. Um calibrador que busca garantir que a máquina funcione da forma mais correta e eficiente possível. E vimos também como outras exigências, que vêm mais de fora do processo em si, como os programas de integridade, o compliance e a gestão de riscos, também estão reconfigurando o ambiente das contratações públicas. Influenciando quem participa e como os contratos são planejados e gerenciados depois da licitação. Isso, e a jurisprudência, claro, também acompanha e vai direcionando a aplicação dessas novas frentes, interpretando como elas se encaixam no sistema como um todo. Fica bem evidente que entender essa interação complexa entre a lei escrita, a prática administrativa do dia a dia e o controle que é exercido por órgãos como o TCU é simplesmente indispensável para qualquer um que lide com contratações públicas no Brasil hoje, né? É um cenário que exige atenção constante. Sem dúvida nenhuma, exige atualização permanente. Para a gente fechar, eu queria deixar uma provocação para nossa reflexão e para quem nos ouve também. Se a lei e a jurisprudência estão sempre evoluindo para tentar responder aos desafios do presente, o que será que vem pela frente? Que novas pressões, sei lá, talvez o avanço da inteligência artificial na análise de propostas ou na fiscalização de contratos, ou demandas sociais ainda mais fortes por critérios ambientais e sociais, o famoso ESG, ou até mesmo a experiência que a gente teve com crises inesperadas como pandemias ou eventos climáticos extremos. Será que alguma dessas coisas poderia forçar uma nova reconfiguração das modalidades de licitação que a gente conhece? Ou até introduzir mecanismos de contratação totalmente diferentes nos próximos anos? O que será que a gente ainda não está vendo hoje que pode virar a próxima grande mudança na forma como o governo contrata aqui no Brasil? É uma pergunta essencial para a gente continuar observando, né? Essa dança entre a lei, a prática administrativa e o controle judicial, ela é dinâmica por natureza. E certamente vai continuar a evoluir, a nos surpreender, sempre nessa busca que é muito complexa por equilibrar eficiência, legalidade, competição e, claro, o interesse público. É um campo fértil para acompanharmos. Com certeza. Bom, muito obrigada por nos acompanhar nesta análise detalhada de hoje. Foi ótimo como sempre e até a próxima.